Meus queridos amigos, colegas, alunos, contadores, advogados, economistas do nosso canal, também pessoas ligadas a conhecimento religioso e filosófico, para nós é um prazer falar com vocês mais uma vez. Queria agradecer o carinho aí da audiência, da presença, dizer que estamos muito felizes aí de podermos partilhar humildemente o nosso conhecimento, o pouco que sabemos, fazemos de boa vontade para a classe e também para os ouvintes, para os telespectadores deste canal. Tá certo? Nós que estamos aí começando nessa trilha, pedimos a você que faça um ok nos nossos vídeos e compartilhe este conhecimento. Tá certo? Bom, eu queria fazer um comentário muito breve sobre a posição da chamada decadência da escola italiana, que essa mentira vem sido passada de uma forma muito verdadeira, né? É uma mentira, é uma verdadeira mentira que é passada de forma muito frequente em algumas obras de alguns autores do Brasil. Eu acho, veja só, nas nossas poucas leituras de algumas obras do exterior, eu nunca vi nenhum país chamar o outro de decadente. Eu nunca vi, por exemplo, nenhum americano falar assim: o povo brasileiro é um povo decadente. Muito mais o povo brasileiro, que é um país ainda subdesenvolvido, né? Nós passamos aí por muitos e muitos anos de corrupção e, lamentavelmente, chegamos no buraco, estamos tentando voltar agora, mas aí você percebe como é que é a situação. Nós, na nossa situação, com universidades, as melhores universidades nossas, estando num lugar aí que ultrapassa 300 ou até em nível de impacto, chega lá quase 800, nós perdemos até, às vezes, para a Arábia Saudita em alguns aspectos, né? E para países africanos, não desmerecendo esses países, mas a estrutura, às vezes, de um país africano é menor que a nossa em limite territorial e também, talvez, emancipação e assim por diante. Então, quer dizer, isso aí para nós é uma vergonha muito grande, é muito grande mesmo. E, ao mesmo tempo, é uma arrogância. Como eu disse, eu não vi, até hoje eu não li uma coisa dessa. De atualmente algum país falar assim, a decadência da escola brasileira, né? Apesar que a escola que eles tratam na universidade ela é decadente há muitos anos, mas ninguém fala isso, né? Poucos falam isso, poucos têm coragem e têm a capacidade de observar isso, os outros só repetem, né? E eu não vejo, por exemplo, uma pessoa do Uruguai falar assim, a decadência da escola americana, não falam isso, né? Bom, primeiramente, quando você usa o termo decadência, dá a entender que aquilo subiu muito, né? Depois, de repente, cai. E cai mesmo. A decadência é você cair para o buraco. Você ir para um lugar lá no fundo, mas no fundo mesmo. É muito interessante, né? Você imagina, nós temos hoje uma universidade que é absolutamente sucateada, né? Nós temos também uma posição de impacto nosso muito baixo, né? Às vezes uma pessoa até autodidata está conseguindo fazer mais referência lá fora que muitas vezes o pessoal daqui. Porque aqui tem um tal de um repetir o que o outro faz na questão de universidade. Você vê os autores que são mais citados aqui no Brasil não fizeram nada sobre o pensamento contábil, nada, 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 né? Inclusive só falaram muita contradição e besteira mesmo em matéria de conhecimento contábil, né? E se consideram os reis da cocada preta, o que nós vimos isso. Então, primeiro ponto, nós nunca ouvimos falar numa decadência de um país desenvolvido, tá certo? Cujas universidades são as mais tradicionais. Eu nunca ouvi falar isto. Isso aí é mentira. Primeiro, só de olhar na universidade é mentira. Segundo, que um país igual ao nosso, com a educação em último lugar, a gente estava até em alguns aspectos perdendo para a Venezuela, que tem lá um regime lá que está totalmente destruindo a sociedade, né? E também não desmerecendo o povo venezuelano, que é um povo inteligentíssimo, né? Só que os resultados são os piores.
Os nossos resultados são os piores, né? Aí você pega os impactos, por exemplo, da USP, segundo algumas informações do jornal atual, eles estão beirando os 800, lá o número 800. 750 me parece que é o impacto. Em tamanho é a oitava do mundo, mas impacto está lá em 700 não sei quantos, né? Então aí você já imagina, quem emitiu essa informação, se estava na maior universidade do Brasil, não tem condições aí de falar realmente de que fala assim, não, nós estamos no primeiro, não estamos não. Apesar que nós temos grandes autores, por exemplo, nós temos aí um ganhador da medalha Fields aqui no Brasil, né? Nós temos também aqui o ganhador do prêmio Balzan, né? Nós temos aqui o ganhador do prêmio internacional de geografia, que foi o Milton Santos, é um grande autor, já faleceu, mas é um grande autor da área de geografia, né? Nós tivemos César Lattes, que quase ganhou o prêmio Nobel. Nós tivemos Antônio Lopes Sá, que foi também indicado para o prêmio Nobel em 94. Então, quer dizer, nós tivemos aí uma série de grandes autores, grandes economistas, grandes advogados, grandes juristas, que fizeram uma história aqui indelével, né? O Brasil sempre foi formado por gênios. Agora, vocês já ouviram falar que esses gênios são ressaltados na universidade atual? A universidade, por exemplo, a Universidade de Letras fala do Jorge Amado, a de Sociologia fala do Gilberto Freire como um ícone. Há artigos atuais deste pensamento, há artigos atuais sobre a doutrina do Miguel Reale, há artigos e livros atuais sobre os feitos do César Lattes. Há também trabalhos gerais aí sobre outros autores, como o Pontes de Miranda, né, na área do direito, ou mesmo Clóvis Bevilacqua, ou seja lá quem for aí em qualquer outra área, alguns que eu mencionei anteriormente, você percebe que não tem. Nós não temos, parece que os gênios que nós tivemos no Brasil, eles não podem ser lembrados. Quando são lembrados, é a escória da humanidade. Então, quer dizer, a parte boa nossa, vamos tirar fora, né? E a parte ruim, que é que ficou, lamentavelmente, rebaixando a ciência, a meramente prática, no caso da contabilidade só débito e crédito, ela é exaltada, porque ela tem um monopólio governamental na mão dela. E está nos últimos lugares em impacto, né? Então aí você vê decadência da escola italiana. Perceba só, a universidade, eu acho que é de Pequim, ou a de Hong Kong, faz todo ano um estudo sobre as melhores universidades. Claro que a deles está em primeiro lugar, né? Só que aí teve uma pesquisa, não me recordo agora um ano, mas eu estava assim, nos últimos 15 anos. E, por exemplo, um fato marcante foi que a Universidade de Bolonha ficou em 10º lugar numa dessas pesquisas. As outras pesquisas, as americanas, estavam quase, e algumas da Alemanha, estavam entre as 100. Você não via nenhuma universidade europeia, quase nenhuma. Só mesmo a Alemanha e uma outra. Brasileira, então, da América do Sul, praticamente nenhuma. E aí, moral da história, você pega toda essa informação e você fala assim, peraí, a Universidade de Bolonha é onde começa a Universidade Mundial, no século XIII com o Papa Nicolau, lá que se aplicava dialética, ou arte dialético, né, que era a arte que você estudava de forma geral, lá que se aplicava o trívio e o quadrívio. Então é na Universidade de Bolonha que começa todo o conhecimento geral da lógica, as teses de Pedro Abelard, assim por diante. Então quer dizer, quando você pega toda essa riqueza, a Universidade de Bolonha está em 10º lugar. E a do Brasil está onde? Né? Aí alguém vai justificar, mas nós temos um cálculo, nós temos o melhor congresso da América do Sul, nós temos dinheiro, nós temos... Pois é, gente, mas será que vale a pena nós dizermos que a outra, a escola regional da Itália está em decadência
só para tentar abafar o que eles fizeram de realidade, só para simplesmente dizer que o que eles fazem não é bom, sendo que no fundo é o melhor que tem. E o que nós fazemos, lamentavelmente, não chega às vezes aos pés deles. Onde que está a Universidade Nacional? A de Bolonha já chegou em 10º lugar, a nossa chegou aonde? Então, quem que está na decadência? É a Universidade Geral do Brasil, que gosta de falar que a outra está ruim, né? Sendo que a outra está melhor, ou realmente é a de lá que está muito bem? Se você for analisar essa afirmação, é puramente inversão psicótica. Ela é falsa, mentirosa, não procede. Nem no contexto geral, como eu disse anteriormente, muito bem no contexto específico. Dizer, por exemplo, pra você ter uma ideia, só na Itália eu tenho um colega, um grande amigo, praticamente um irmão, que ele tem mais de 100 publicações indexadas, tudo com pesquisa qualitativa, tudo, e bibliométrica, pesquisa qualitativa e bibliométrica, e não é necessariamente estatística não, mais de 100 publicações indexadas. Você pega, por exemplo, um autor nacional, mas a publicação dele é internacional, a publicação dentro da Itália não, internacional, em revistas aí inglesas, etc. E aqui no Brasil, você tem algum autor, por exemplo, que faz essa crítica? Porque eu não faço essa crítica. Mas você tem algum autor que faz essa crítica, que tem, por exemplo, 100 obras, 100 referências aí em revistas internacionais indexadas? Você tem? Quem que é? Outra coisa, nós temos alguns poucos autores que têm renome interamericano aqui no Brasil, né? Tivemos e temos, né? Aí vamos pegar mais um exemplo aqui. Você tem lá na Itália grandes universidades. Será que lá a escola está tão em decadência que parou de se publicar lá? Como é que a universidade lá está aberta? A nossa aqui faz greve aí quase todo ano aí, ó. Quer dizer, isso, a decadência está neles, né? Na nossa não. E outra coisa, veja só, a escola italiana aceita qualquer linha. Você acha que a Academia do Brasil aceita qualquer linha? Então quem que está em decadência? Somos nós aqui que estamos tentando inverter a coisa e dizer que o outro lado é ruim, sendo que nós somos muito piores? Ou se realmente é eles que estão lá ruim mesmo, mas sempre nos primeiros lugares lá? Nós temos que pensar um pouco nisso, né? Além de ser uma afirmação absolutamente leviana, absolutamente mentirosa, absolutamente verídica, colocada só para enganar, tá certo? E lamentavelmente engana muito bem, que a pessoa às vezes não verifica a afirmação, acha que aquilo é verdade e acaba acreditando pelo princípio da suposta autoridade, né? Porque se o cara é doutor e fala uma bobagem dessas, o pessoal, ele é doutor, eu vou acreditar nele, né? E aí o que acontece? Nós temos um resultado que nós vemos hoje, né? A Universidade Nacional nos últimos lugares, a italiana nos primeiros lugares, né? A brasileira, mesmo na questão de indexação, não está grandes coisas, de impacto também não. As europeias também estão em melhor situação que as nossas, que a nossa, né? E não houve decadência lá, coisa nenhuma. Ao contrário, continuou movimentando-se a universidade, produzindo. E lá, por exemplo, a universidade pequena, igual a de Pisa, por exemplo, eles fazem lá 10, 12 livros por ano, os professores de lá. Aqui, por exemplo, você pega uma universidade, quantos livros que ela escreveu, né, por ano? Aí você compara com as universidades europeias, especialmente a de Itália. Não tem. A verdade é a seguinte, não há como comparar, lamentavelmente, a Universidade Nacional com a italiana. Por quê? Porque lá todo mundo gosta de cultura. Então todo mundo faz o seu estudo por livros. Aqui não. Aqui é só artigo. E artigo às vezes que não fala coisa com coisa. Porque para você aprender o conceito, você não tem que estudar estatística. De contabilidade, não. Então a verdade é a seguinte, quem está em decadência somos nós. Nós que estamos em decadência. Agora eles não. Eles estão em total evolução. E falo mais. Essa questão de dizer, porque o mercado americano é o melhor. Tudo bem, porque lá é uma democracia liberal, concordo plenamente.
Agora, dizer que essa questão do mercado que influencia na questão de inteligência, não. Se você comparar as obras dos americanos com as obras dos italianos, você vai ver uma grande diferença, teórica e prática também, né? Porque você fala assim, os americanos fazem muita prática, fazem, não nego não. Só que às vezes fazem a prática de forma muito imediatista, esquecem da base científica e falam besteira. É o que acontece aí. Houve vários erros americanos, tanto na análise de balanço, quanto na própria mensuração de imposto de renda, por exemplo, uma coisa muito simples, quanto também a questão de critérios. Então nós não podemos dizer que a escola americana é a melhor por causa do mercado americano. Inteligência não tem nada a ver com o mercado, necessariamente não. Até que se você tiver muito dinheiro, você pode ter mais tempo para dedicar ao estudo. Só que a inteligência, a sabedoria, ela depende da meditação das palavras. Depende da capacidade de interpretação, de entendimento dos livros. E não necessariamente se o mercado de ações vai bem, não é isso. Mercado de ações são operações econômicas. Inteligência é capacidade de escrever, produzir livro e entender o que está escrito. Não necessariamente fazer minhoca aí com artigo, não é isto, né? Então, no fundo, essa afirmação, além de ser falsa, leviana, mentirosa, né? Totalmente apelativa, decadência da escola italiana, né? Até parece que lá a escola está fechando, fazendo greve, não está produzindo, né? E até parece que lá as obras de contabilidade não são melhores que as nossas aqui. Compara as obras, lá tem até contabilidade de televisão. Você já viu algum autor aqui do Brasil falar de contabilidade de televisão? Contabilidade de avionagem? Não tem. Lamentavelmente não tem. E quando tem também é aquele arroz com feijão, né? Ativo é isso, passivo é aquilo outro. Não desmerecendo, isso que tem que ter isso também. Só que eles centram o conhecimento só nisso, esse que é o problema. Você não tem condições de pegar uma empresa, entender a empresa para fazer às vezes um parecer e ao mesmo tempo entender os fenômenos dentro do conceito das informações, analisá-los e ver o que está acontecendo de comportamento. Às vezes não é isso. Você não consegue fazer isso. Você lamentavelmente só restringe naquilo. Ativo realizável a longo prazo, curto prazo. Não é dessa forma. Como se a contabilidade fosse só um aspecto quantitativo. Isso é uma parte da estática patrimonial. Aí pergunta, quem criou a estática patrimonial? Ah, ninguém sabe. Eu já vi gente falar que estática patrimonial é balanço patrimonial. Quer dizer, erro grasso em matéria de conhecimento de doutrina. Não conhece, não. Lamentavelmente, pode dizer, afirmar e prova ainda que não conhece, porque realmente não tem as referências para dizê-lo, né? E ainda evita, rechaça as referências. Não, nós não vamos estudar essas obras dos italianos, não, porque isso aí é muito teórico, né? Nós vamos para a prática. E aí o que acontece? Fala um monte de besteira, de conceito falso, fala de ativo e passivo fora do contexto do campo do conhecimento. E o resultado disso não pode ser outro, né? Erros de conceitos, às vezes usados de forma esdrúxula, erros de nomenclatura, erro de definição, né? Erro de prática também. E aí vai um monte de celeums aí que nós podemos nem enumerar, que é muita coisa, né? E vocês vão ficar pasmos, se vocês verem a realidade do que está escrito, dos autores que criaram a contabilidade, com o que é passado no Brasil hoje. É a mesma coisa que você pegar uma casa e construir ela com bambu. Não tem nem comparação um negócio desse, né? O que aconteceu, lamentavelmente, no Brasil foi a destruição completa das verdadeiras bases do conhecimento contábil. Isso só retrocedeu e fez decair a nossa universidade. Quem está em decadência somos nós. E quem fala que os outros estão em decadência tem uma arrogância tão grande que, lamentavelmente, não seria prestável em forma essencial para ser considerado realmente uma pessoa que condiz com a realidade, com a verdade. É um sofista no fim de tudo, né? Bom, esse aí foi o tema da nossa rápida explanação. Peço até perdão pela dureza das palavras, mas eram necessárias de serem desabafadas no momento atual que nós estamos vivendo, tá certo? Queria agradecer a vocês. Se caso você gostou, faça um ok, né? E aguarda aí as críticas e sugestões
para as próximas aulas também, as próximas mensagens. Forte abraço para vocês, toda a paz e todo bem.